programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora o que será destaque na sessão de hoje. Projeto de lei número 5.987/10, de autoria do vereador Manuel do Pote, que proíbe a realização de rodeios, touradas ou eventos similares que envolvem maus tratos e crueldades de animais no âmbito do município de Nova Friburgo. Projeto de lei de número 3.858/09, que dispõe sobre a instituição do Programa de Prevenção e Orientação à Gravidez na Adolescência nas escolas públicas do município de Nova Friburgo e da outras providências. Serão votadas indicações dos vereadores Marcos Medeiros, Reinaldo Rodrigues e Edson Flávio Coelho. Veja agora na íntegra a sessão do dia 19 de outubro de 2010. Senhores, muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 20ª reunião da 4ª sessão ordinária. Leitura e aprovação da ata da 16ª reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 28 de setembro de 2010. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Leitura e aprovação da ata da 17ª reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 30 de setembro de 2010. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Leitura ou aprovação da ata da 18ª reunião da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 5 de outubro de 2010. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Solicito ao vereador Edson Flávio que faça a leitura do expediente, por favor. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores, expediente da reunião do dia 19 de outubro de 2010. Projeto de indicação legislativa do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros. Solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo o projeto de lei que dispõe sobre a cobrança de água para estabelecimentos comerciais no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Projeto de lei do excelentíssimo vereador Marcelo Berli dispõe sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana do município de Nova Friburgo. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Agente de Trânsito no município de Nova Friburgo e da outras providências. Cria a Política Municipal Juvenil de Atenção à Saúde no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Fica proibida a venda das casas populares construídas nesse município que houver recebido qualquer participação do município, ainda que em conjunto com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Estabelece realizações de campanhas periódicas educativas de conscientização da população para não sujar a cidade. Institui o Comitê Municipal de Vigilância da Morte Materna e Infantil, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Dispõe sobre informação ao consumidor em estabelecimento que venda ingressos para evento cultural, esportivo ou de lazer. Dispõe sobre a exibição de vídeo educativo em órgão municipal. Dispõe sobre instalações sanitárias em todos os supermercados, bem como bebedouros e da outras providências. Estabelece a obrigatoriedade do uso e fornecimento de materiais que protejam a radiação ultravioleta. Dispõe sobre a distribuição gratuita e domiciliar de medicamentos e materiais necessários à sua aplicação para idosos previamente cadastrados no SUS, no âmbito do município de Nova Friburgo e de outras providências. Indicações.
do excelentíssimo vereador Sérgio Xavier. Recuperação do piso asfáltico da Rua Santa Marta, Jardim Ouro Preto. Construção de um rodo para manobra no final da Rua Santa Marta, Jardim Ouro Preto. Disponibilização de mais ônibus entre as 17 e 20 horas, na linha que atende o bairro São Geraldo. Criação de mais horários aos sábados na linha de ônibus que atende o bairro Jardinlândia. Construção de um ponto de ônibus próximo à igreja ao lado do Colégio Dom Pedro, Cordoeira. Do excelentíssimo vereador Marcelo Verli. Capina e limpeza da Rua Euclides da Cunha Braunes. Retirada de entulho na Rua Helena Coutinho Braunes. Calçamento da Rua José Pinheiro, Parque das Flores. Recapeamento asfáltico da Rua Oldenir Pinheiro, Olaria. Substituição das tampas dos bueiros da Rua João Eiringer, Braunes. Recapeamento asfáltico da Rua Visconde de Itaboraí, Braunes. Do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia. Reparo no calçamento da Rua Benjamin Constant, Jardim Ouro Preto. Demolição das casas interditadas na Rua Érico Veríssimo, Jardinlândia. Instalação de redutor de velocidade em frente ao Colégio Municipal Isa Saipa Ranussi, Duas Pedras. Instalação de telefone público no Alto do Catete. Do excelentíssimo vereador Cláudio Damião. Limpeza e capina e desratização do córrego da Rua Sebastião Pereira da Silva, São Jorge. Fiscalização para apreensão de cavalos soltos nas ruas do Cônego e Cascatinha. Recuperação e desentupimento dos bueiros da Rua Pereira da Silva, São Jorge. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros. Conserto de buracos em toda a extensão da BR-116. Detetização, isso aqui tem que deixar. Instalação de iluminação pública na Rua Araripina, Jardim Califórnia. Solicitação de um micro-ônibus na Rua Manuel Augusto Reis, São Geraldo. Asfaltamento da Rua Araripina, Jardim Califórnia. Instalação de lixeiras na Rua Prefeito Amâncio de Azevedo, Cordoeira. Instalação de orelhões na Rua Aurora Silveira, Cônica. Solicito ao excelentíssimo vereador Marcelo Verli, que lê as indicações do Edson Flávio. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, senhoras e senhores. Indicações do vereador Edson Flávio Coelho. Construção de 9 pontos de ônibus no Jardim dos Reis, Nova Suíça. Pintura do alambrado na quadra, na Praça Eugênio Gustavo Brust. Construção de corrimão na Ponte do Barroso Amparo. Construção de quebra-molas na Rua Acelino Sama, loteamento Jardim do Éden, Amparo. Verificação de queda de barreiras na Rua Zelina Hertal. Recapeamento asfáltico da Rua Francisco Nicolau, Alto de Olaria. Recolocação de lixeira próxima à Unimed, Chácara do Paraíso. Indicações, vereador Reinaldo Rodrigues. Desratização das ruas Alcino Alves dos Reis, Otacílio Schultz, Júlio Alves do Amorim, Erci Guimarães e Antônio Suaide, Jardim Califórnia. Desratização e limpeza do córrego no bairro Tingli. Recapeamento asfáltico da Rua Júlio Alves de Amorim, Jardim Califórnia. E recapeamento asfáltico das ruas Alcino Alves dos Reis e Otacílio Schultz, Jardim Califórnia. Votos de congratulações, vereador Sérgio Xavier, com o excelentíssimo vereador Jorge Carvalho, extensivo a todos os outros professores pela passagem do dia do professor. Com o excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia, extensivo a todos os médicos pela passagem do dia do médico. Com a senhora Lúcia Turler de Carvalho pela passagem do seu aniversário. Do vereador Marcos Medeiros, com a senhora Conceição Breder de Oliveira, pelos excelentes serviços educacionais prestados. Do vereador Luciano Faria, com a senhora Michele da Silva Rodrigues Carichato e outros, pela passagem dos seus aniversários. Do vereador Isaac Demani, com a Igreja Assembleia de Deus Nova Jerusalém, Ministério Madureira, pela passagem do 9º aniversário de fundação. Do vereador Reinaldo Rodrigues, com o senhor Jair Alves da Costa e outros, pela passagem dos seus aniversários. Com o deputado Conde Bittencourt e outros, pela eleição no dia 3 de outubro.
com o casal Carlos Jácono Magliano e Adriana Overney Magliano pelo enlace matrimonial. Votos de pesar do vereador Renato Abirrame com os familiares do senhor José Vieira da Silva pelo seu falecimento, do vereador Marcos Medeiros com os familiares do senhor Adalton Feiteira Silveira pelo seu falecimento e do vereador Reinaldo Rodrigues com os familiares da senhora Elza Maria do Amaral pelo seu falecimento. Requerimentos de informações, vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal, requerendo informações sobre o OREM. Do vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal, solicitando informações acerca das obras localizadas na Praça do Suspiro. Do vereador Edson Flávio Coelho, com a Coordenadoria Regional de Educação Serrana 2, requerendo informações acerca das unidades escolares estaduais cedidas para a organização do OREM. Resposta a requerimento de informação do vereador Marcelo Verli, resposta a requerimento de informações número 114/2010, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca do andamento do 4º termo aditivo no que tange ao andamento das obras e principalmente o estudo da Fundação Getúlio Vargas sobre reestruturação tarifária, em especial a tarifa social, redução da tarifa do comércio, já entregue ao gabinete do vereador. Comunicações do Fundo Nacional de Saúde, FNS, informando a liberação de recursos financeiros da Fundação Municipal de Saúde de Nova Friburgo, referente ao pagamento de ações estruturantes em vigilância sanitária, competência 03/2010, no valor de R$ 5.404,25. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicando a liberação de recursos financeiros para garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Educação, referente aos programas PDDE/PDE Escola, de 14/1/2010, no valor de R$ 43.000. PDDE/PDE Escola, de 10 de fevereiro de 2010, no valor de R$ 34.000. PDDE/PDE Escola, de 10 de fevereiro de 2010, 4 parcelas no valor de R$ 18.000. PDDE/PDE Escola, de 10 de 2 de 2010, 3 parcelas no valor de R$ 20.000. PDDE/PDE Escola, de 14 de 1 de 2010, 3 parcelas no valor de R$ 21.500. PDDE/PDE Escola, de 14 de 1 de 2010, e 10 de 2 de 2010, 19 parcelas no valor de R$ 13.000. Cota de 20 de 7 de 2010, no valor de R$ 410.708,62. Alimentação escolar, de 8 de 7 de 2010, no valor de R$ 20.476. PNAE creche, de 8 de 7 de 2010, no valor de R$ 20.028. Alimentação escolar EJA, de 8 de 7 de 2010, no valor de R$ 3.936. Cota de 19 de 6 de 2010, no valor de R$ 395.016,39 estaria no expediente, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Edson Flávio, vereador Marcelo Verli. Vereador Cláudio Damião. Pela ordem, eu quero requerer, senhor presidente, eu sou portador de um documento assinado por cidadãos de Nova Friburgo que solicitam, e diz o texto, ao senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, foi protocolado aqui no dia 18 do presente mês. Vereador, por favor. Moradores de diversos bairros de Nova Friburgo vêm solicitar a inclusão na pauta da sessão de terça-feira, portanto, hoje, 19/10, o seguinte item: a leitura de um texto sobre o evento OREM ocorrido entre os dias 8 e 14 nesta cidade. Pedem também que seja a inclusão admitida na primeira hora da sessão. Portanto, me faço aqui portador dessa solicitação, senhor presidente, que gostaria que fosse colocada no expediente para votação. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Marcelo Verli. Gostaria de entregar a Vossa Excelência e solicitar que seja registrado e conste dos anais dessa Casa Legislativa fotos tiradas, na verdade, em todas as unidades educacionais que serviram de alojamento das Olimpíadas de Medicina, comprovando o perfeito estado de conservação de todas elas, que possa fazer parte da documentação dessa Casa Legislativa. Muito obrigado. Pois não, vereador. Senhores vereadores, mais alguma inclusão? Na verdade, a inclusão de Vossa Excelência é uma leitura, vereador? A solicitação feita aqui pela senhora Deide Lúcia Rocha e senhora Gilze Ventura é que seja feita a leitura de um documento que foi protocolado aqui na casa. O documento está aqui em minhas mãos. Gostaria também, senhor presidente, pela ordem, de anunciar aqui a presença do Superintendente de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Governo do Estado, o senhor Cláudio Nascimento, presente aqui na sessão de hoje, acompanhado da senhora Silvia, que o acompanha,
e requerer, senhor presidente, como é um visitante à nossa Câmara, um superintendente do Governo do Estado, do quesito Direitos Humanos, que lhe fosse permitida uma saudação aqui da tribuna, à casa, à população de Nova Friburgo, representando aqui o Governo do Estado, o governador Sérgio Cabral. Pois não, vereador. Presidência registra. Além do registro, senhor presidente, solicitei, se possível, que ele possa externar aqui, através do uso da tribuna, de uma saudação que ele pudesse fazer aqui à população de Nova Friburgo, à casa, como representante do Governo do Estado, na Secretaria, na Superintendência de Direitos Humanos. Vereador, na verdade, eu tenho que deliberar sobre esse assunto internamente com os vereadores, até porque, para uso da tribuna, né, é indispensável que esses requerimentos sejam feitos com antecedência. Mas eu vou fazer uma pausa e a gente discute internamente a respeito dessa questão. Por enquanto, as solicitações de inclusão em pauta, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, portanto, as inclusões. Senhores vereadores, após a leitura do expediente, inclusões em discussão, os votos de congratulações. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, vereador. Eu gostaria de, na mesma linha dos vereadores que fizeram votos de congratulações, inicialmente com o professor Jorge Carvalho, não só a ele, mas extensivo a todos os professores, que possam cada vez mais desempenhar a sua atividade da melhor forma possível, como tem feito ao longo do tempo, mas também serem efetivamente reconhecidos pelas autoridades públicas, desde a esfera federal, a esfera estadual, até o plano municipal. Então, fica aqui também as minhas congratulações, ficam para todos os professores e professoras das redes municipal, estadual e federal de ensino, também particular, porque tem feito um trabalho da mais alta importância na formação de gerações e gerações de cidadãos. E na mesma linha também, na pessoa do vereador Dr. Renato Abirrami, um médico de grande valor no nosso município, gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo Dia do Médico, também extensivo a todos os profissionais de medicina no nosso município, que têm feito também um trabalho da mais alta importância. Eu, pessoalmente, passei por situações muito delicadas, familiares, nos últimos meses, e contei com apoio muito efetivo de vários profissionais, o doutor Renato, a doutora Jamila, são vários desses profissionais. Então, nesse sentido, eu gostaria também de estender a eles esses votos de congratulações, senhor presidente. Pois não, vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, aproveito aqui a oportunidade para agradecer a Vossa Excelência os dois votos de congratulações aqui apresentados, um com extensivo a toda a categoria. Interessante que, momentos antes da sessão, estava aguardando a chegada de Vossa Excelência na antessala da presidência e com a grata satisfação de estar reunido com 3 ex-alunos, né? Doutor Fernando, doutora Karina, ali presente, a professora Paloma, e isso é muito interessante na vida, e nós comentávamos isso. O magistério nos dá essa oportunidade, né? Aqui, por exemplo, à minha frente, 2 ex-alunos, vereador Marcos Medeiros, vereador professor Pierre. Então, o magistério nos dá essa oportunidade e Vossa Excelência, através da minha pessoa, faz uma homenagem a todos os professores do município de Nova Friburgo, e eu gostaria de agradecer, assim como também agradeço o voto de congratulações pelo aniversário da minha esposa. E também, se Vossa Excelência autorizar, eu gostaria de acompanhá-lo no voto extensivo aos médicos, na pessoa do Dr. Renato Abirrami, meu companheiro de partido, e que muito bem representa a categoria, por ser um profissional de alto nível, dedicado, uma pessoa com a vida voltada à medicina. O Dr. Renato Abirrami retrata o ideal do médico, a vocação da medicina, e, através dele, Vossa Excelência presta essa homenagem aos demais médicos da cidade, e eu gostaria de acompanhá-lo, se fosse possível. Pois não, vereador, eu gostaria de comentar rapidamente, antes de passarmos a parte dos outros vereadores. Faço com Vossa Excelência, somos amigos de longa data, já se vão quase 15 a 20 anos da nossa amizade, inclusive a amizade de famílias, por isso aí eu faço com a sua esposa, Lucinha, né, que é uma simpatia, amiga da minha esposa, amigos de família. E sou um felizardo por ser rodeado de professores, né, tem a Paloma, que trabalha comigo,
a Mônica, minha sogra, minhas cunhadas são professoras. Então, uma profissão nobre, né, que com certeza traz orgulho em muitas residências de Nova Friburgo. Nós temos aqui o vereador Marcelo Berli, o vereador professor Pierre, que são professores, né, e eu fico muito feliz, né, e hoje, quando eu vejo a minha filha frequentando um colégio, está lá, já tem a sua professora, na verdade, é uma extensão dos nossos lares, né, aí esse recebimento, o acolhimento que tem os professores com os alunos. Então, eu, com certeza, faço com muito orgulho a Vossa Excelência, que além de ser um professor gabaritado, ter aí no seu currículo, né, ter passado muitos alunos, é também um vereador, um político respeitado na nossa cidade e um amigo que eu prezo muito. E com relação ao vereador Renato Abirrâmia, né, a gente já conhecia de fama, de médico, da sua postura ética, né, e estou tendo a grata surpresa de conviver proximamente com o vereador há quase 2 anos, e a gente vê esse caráter concretizado nas ações e no convívio do dia a dia. Então, por isso, fiz questão de protocolar esses requerimentos, esses votos de congratulações nas figuras dos senhores vereadores, que muito me orgulho estar ao lado dos senhores. Vereador Marcos Medeiros, logo após o vereador Renato Abirrâmia, vereador Isaac Demani. Felicitá-lo por vossa proposição, onde o vereador Jorge Carvalho representa a classe dos professores, assim como o professor Pierre e tantos outros que se fazem presentes nessa egrégia e notável Casa de Leis. Fazer um breve relato e elogio à sua esposa, a Lucinha, não é isso? Que a gente fala com carinho, porque todas as vezes que fomos ao gabinete do deputado Altineu Cortes, ela sempre nos tratou com carinho, qualquer ponto da cidade, sempre teve esse afeto com relação ao tratamento conosco, então vale a pena ressaltar, além dela ter a condescendência de conviver ao seu lado, sabendo dos seus afazeres, dos seus compromissos, principalmente, às vezes, se privando da presença de Vossa Excelência em função do trabalho desempenhado em favor da população de Nova Friburgo. Dr. Renato Abirrâmia, né, um médico conceituado em nossa sociedade, todos têm em comum reconhecer o seu talento e, principalmente, sua competência e experiência na área de pneumologia. Então, fica claro que essas 3 proposições do presidente são bem pertinentes nessa noite. E relembrar que a Conceição Breder de Oliveira, com a qual também presta relevantes e excelentes serviços à parte educacional, ao qual eu também fiz um voto de congratulações. Vereador Renato Abirrâmia. Senhor, essa lembrança do meu nome, e é claro que a homenagem se estende a todos os meus colegas que lutam com galhardia para dar assistência adequada aos pacientes. Eu quero também cumprimentar a senhora Lucinha, minha amiga, esposa do vereador Jorge Carvalho, uma pessoa extraordinária, que todo mundo gosta, uma pessoa que eu tenho a honra de tê-la como cliente, e também cumprimentá-lo pelo voto que faz aos professores. Realmente, o Brasil só tem solução pela educação, e os professores são muito sacrificados. Nós temos quase 2 milhões de professores no Brasil que vêm lutando esses anos todos, e aproveitando agora a campanha eleitoral, todo mundo fala em educação como prioridade, é preciso que essa educação seja prioridade no sentido da valorização do professor, que infelizmente no Brasil até agora não tem sido feita. Pois não. Senhores vereadores, mais alguma consideração? Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, também gostaria de assinar esse voto que faz com o vereador Jorge Carvalho, pelo dia dos professores, que sigam o nosso querido vereador professor Pierre, e a todos os professores da nossa cidade, também aos médicos, na pessoa do grande médico renomado da nossa cidade, doutor Renato Abirrâmia. Presidente, eu gostaria também de juntar ao voto que Vossa Excelência faz com a esposa do vereador Jorge, pessoa muito gentil, tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo, muito menos que Vossa Excelência, mas é uma pessoa muito gentil, uma senhora muito digna, então mande também o nosso abraço para a Lúcia. Senhores vereadores, portanto, após as considerações, em votação, os votos de congratulações
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Em discussão, os votos de pesar. Não havendo discussão, em votação, os vereadores... Vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente. Por favor. Faço um voto de pesar com os familiares do senhor Adalto Feiteira Silveira, que infelizmente teve seu passamento nesta semana que passou. Ele que é irmão do Aloísio da Serraria São José, era sócio daquela importante casa, instituição de comércio do 6º Distrito, homem trabalhador, homem abnegado, homem que empregava várias pessoas e contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade de Nova Friburgo. Infelizmente, ele foi acometido por uma bactéria que é muito rara em nível de mundo e que começou a fazer exames, a perder a memória e, tão novo, infelizmente, teve a sua vida ceifada por essa enfermidade. Então, vale salientar o passamento do Adalto, por tudo aquilo que ele deixou, por todo o seu legado, enquanto esteve presente aqui entre nós, na cidade de Nova Friburgo. Peço até a possibilidade de se viabilizar um minuto de silêncio, porque, com certeza, todos aqui o conheceram, toda a cidade, e sabem da importância que ele teve no mercado da construção civil e, principalmente, em trabalhos sociais na sociedade friburguense. Fica à vontade, vereador. Realmente, Vossa Excelência faz essa lembrança aqui, a homenagem que essa casa vai prestar, homenagem póstuma a esta família tão importante no nosso município de Nova Friburgo, família tradicional lá de Conselheiro Paulino. Se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de acompanhá-lo nesse voto. Sem dúvida, a gente, óbvio, gostaríamos de estar nesse momento celebrando a vida do Adalto, mas, infelizmente, já assim não pode ser mais, que pelo menos fique marcado através desse momento as nossas homenagens póstumas, conforme Vossa Excelência também explicitou, a esse homem que tanto contribuiu para a cidade de Nova Friburgo. Senhores vereadores, portanto, a solicitação do vereador Marcos Medeiros para que seja respeitado o minuto de silêncio. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, solicito a todos que de pé cumpram o minuto de silêncio. Senhores vereadores, vamos, portanto, fazer uma pequena pausa, cerca de 5 minutos. Eu convoco os senhores vereadores para uma reunião na sala das comissões. Retornando aos nossos trabalhos, havíamos uma solicitação do vereador Cláudio Damião para que fosse feita uma leitura. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, solicito ao vereador Marcelo Berli, por gentileza, que faça a leitura. Reflexão. Gostaria de aumentar a fileira dos que, como eu, não acharam nada alegre, lindo, bom para a cidade e outros elogios fora do contexto desse evento que escandalizou, vandalizou, desmoralizou e nos encheu de preocupação. Nem imaginar que tenhamos que passar por isso no próximo ano. Nem imaginar que possamos nos calar diante de tamanho desmando. A ideia de que o mal prevalece porque os bons se calam não nos permite deixar passar o que vimos, sentimos, sofremos. Falo como moradora de uma rua que, para usar um termo bem moderado,
foi sitiada por gangsters. Um tempo bem moderado, foi sitiada por personagens que pareciam vir de todas as histórias de gangues que vemos em filmes, menos que fossem estudantes de qualquer universidade. Mais incrível ser da cadeira de medicina. Os médicos desta cidade devem estar de luto. Nós, cidadãos comuns, estamos de luto. Luto por nos sentirmos órfãos. Luto por assistirmos completamente inativos e sem proteção as nossas ruas serem tomadas, nossos olhos, ouvidos e sonos serem violentados. E quem devia nos proteger e coibir os abusos, emudeceu. A página do Orem de 2008 em Itaperuna mostra os comentários do que foi lá mesmo, esse mesmo evento. Vassouras e Itaperuna viveram horrores semelhantes. Qualquer um pode acessar as páginas da internet, como eu fiz, e verificar que em Itaperuna 2008, no site outrarevista.blogspot.2008, palavras como baderneiros, vandalismo são uma constante. Vassouras 2009. E o que menos interessava era o resultado dos jogos, e sim a quantidade de bebida ingerida e a competência de cada aluno para acumular medalhas de destruição e de vandalismo. Fecha aspas. Será que só os nossos organizadores não leram nada? Não buscaram informações? Não se incomodaram de trazer vândalos, baderneiros, para usar as palavras ditas em outra cidade por onde esse evento já passou? Ou acham tudo normal? Pior, se correram um risco assim mesmo, colocaram nossas vidas e dignidade em risco. O lucro que porventura tiveram é mais importante do que os abusos e infrações cometidos? Se acham, gostaríamos de apresentar nossos protestos aqui. E eu não estou sozinha nisso. Não é a voz de uma só pessoa ou alguém que não gosta de eventos festivos. Somos muitos, gostamos de festa sim, mas esse evento foi tudo menos festivo. Infeccioso é mais apropriado. Isso para usar o jargão daqueles que se dizem estudantes de tão nobre profissão. A cidade está se reunindo para apresentar os protestos junto aos órgãos competentes. Eu já assinei e assinarei 4 manifestos me chegarem às mãos. Sim, eu já assinei e assinarei quantos manifestos me chegarem às mãos. Nova Friburgo tem valores demais para passar por isso. Pessoas sérias ficaram dentro de casa com medo de sair, porque nas ruas falava-se, ou melhor, gritava-se comandos de abre aspas, vamos quebrar, fecha aspas. Mulheres, crianças, idosos, ninguém foi poupado do assédio nas calçadas, dentro dos carros. Palavrões, gestos obscenos, de tudo viu-se, ouviu-se, aturou-se. Até quando? Queremos ser ouvidos pelos organizadores antes de aprovarem eventos como esse nos próximos anos. Sabem por quê? Porque nós nos preocupamos com os nossos adolescentes que vão olhar para isso e pensar que é legal, que é possível agir dessa forma e ainda ser elogiado pelas autoridades que se manifestaram a favor. Nós nos preocupamos com a violência e a virulência desses acontecimentos. Já temos muito com o que nos preocupar, não precisamos importar problemas. Fiz uma abordagem hoje pacífica a um dos rapazes que ficaram acampados na Escola Estadual Galdino do Vale. Na defensiva, ele disse que não deveríamos generalizar. Bom, minha sábia avó dizia que quem com porco se mistura, farelo come. Esse ditado cabe perfeitamente aqui. A sujeira que deixaram, o mau cheiro por onde passaram, a má impressão, a desordem e tudo mais, não pode deixar de ser generalizado. Vieram em bandos escandalizaram a cidade. Como bandos devem ser tratados. Não vemos como isso pode ser, abre aspas, bom para a cidade, fecha aspas. Os envolvidos nessa organização devem, sim, um pedido de desculpas à população que, assustada, viu-se sitiada e com medo de ver seus filhos saírem às ruas sem serem abordados de forma insidiosa e desrespeitosa, quando não violenta. O que vimos fica muito longe do que chamam de sucesso. Ao revés, vimos uma demonstração lamentável do fracasso humano no que respeita à moral e aos bons costumes. Lamentável e triste, triste e desastroso, desastroso e covarde. Eram muitos. Assustaram, foram como vieram. Nada de bom deixaram na cidade, a não ser, é claro, o luto de alguns, mas grandes aflições em grandes escalas. Os responsáveis por tais eventos não estão absolutamente de parabéns. Pêsames pela iniciativa, seria o correto. No mínimo, negligenciaram os acontecimentos já ocorridos em outras cidades.
Temos leis claras sobre as várias formas de perturbação do sossego. E os bandos deste feriado fizeram isso por mais de 100 horas consecutivas, sem pausa, sem interrupções e sem pudor. E, lamentavelmente, com o silêncio das autoridades responsáveis pela ordem, sossego e paz públicas. Assina inicialmente desde Lúcia Rocha, depois Gilce Ventura e dezenas de outras pessoas, totalizando até a entrega do manifesto 297 assinaturas. Pois não. Senhores, só peço... Pois não, senhores vereadores, por presidente, uma questão de ordem. Pois não, vereador. Gostaria de pedir autorização à Vossa Excelência para eu poder tecer alguns comentários. Rapidamente, por gentileza, vereador. Inicialmente, eu não sou daqueles que agem e depois fogem. Então, ficou evidente para toda a cidade já há alguns meses que eu fui o responsável pela articulação da vinda dos Jogos Jurídicos Universitários, que aconteceram de 3 a 6 de junho, e também das Olimpíadas de Medicina, Regionais de Estudantes de Medicina, que aconteceram entre os dias 9 e 12 de outubro. Se alguém esperava de mim alguma atitude que fosse fugir, desaparecer, isso nunca fez parte da minha vida, como nunca fará parte da minha vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu quero me solidarizar profundamente, repito, profundamente, com todos os friburguenses, com todas as friburguenses que sofreram quaisquer tipo de agressões verbais, físicas, visuais, de quaisquer natureza. Porque as pessoas também sabem que essa não é a minha prática e esse não é o meu comportamento. E quero já de antemão propor um voto de repúdio a todos os estudantes que agiram dessa forma e que traíram a confiança que foi depositada e que viabilizou a vinda do evento para o município. Porque também não foram todos que agiram dessa forma. Não diria nem que tenha sido a maioria, mas aqueles que agiram dessa forma fizeram rasgando a confiança que foi depositada, não por mim especificamente, mas por uma série de autoridades, de órgãos, de instituições que confiaram na realização do evento. Então, esse é um outro ponto. Esses transtornos causados, como eu disse, eu lamento profundamente, principalmente no entorno das escolas que serviram de alojamento, não todas, 12 escolas públicas serviram de alojamento, e algumas delas houve sim transtornos, houve sim falta de respeito, houve sim atitudes equivocadas por parte dos estudantes, mesmo tendo eu exigido a contratação de seguranças para atuarem nos alojamentos, que me parece que nada fizeram ou fizeram vista grossa. Esse é um outro aspecto. A questão do som alto no Country Club, que também é um problema que acabou gerando uma série de questionamentos. Não é um problema específico das Olimpíadas de Medicina. É um problema recorrente no município e que requer algum tipo de atitude para a solução definitiva. Porque sempre acontecem eventos que vão até a madrugada e que acabam incomodando a população do entorno. Então, esse também é um ponto que houve muitas reclamações. Agora, a questão das escolas depredadas. É importante também trazer a verdade aos fatos, trazer luz àquilo que efetivamente aconteceu. Antes dos estudantes virem para as escolas, a organização investiu nas 12 unidades cerca de R$30 mil, segundo informações deles, para a realização de reparos de benfeitorias nas partes elétrica, hidráulica, pintura, consertos pequenos, conserto de interfone. Isso foi feito previamente à realização do evento. Durante o evento, obviamente, alguns problemas muito menores do que foram ditos em termos de depredação, de destruição, e após o evento, de quarta a sexta-feira, foram feitos reparos da monta aproximada de R$2 mil. E eu entreguei aqui, e aproveito o momento que estamos abordando o assunto, as escolas todas, fotos, demonstrando que elas se encontram em perfeito estado de conservação, e as aulas todas retornaram ontem com normalidade. E ontem, pessoas da minha equipe foram às escolas e colheram depoimentos dos diretores, de alguns profissionais, e nesses depoimentos, senhor presidente, senhores vereadores,
ficou evidenciada a surpresa de parte dessas pessoas, porque acharam que chegariam na escola e as escolas estariam absolutamente depredadas, o que não foi a realidade. Houve problema localizado aqui e ali, sim. Mas eu digo o volume de investimento que foi feito previamente de R$30 mil e os reparos de algo em torno de R$2 mil. Então, apenas para colocar essa informação que eu também considero importante. Algum tipo de benefício aconteceu? Também não posso deixar de dizer que aconteceu, porque eu também estaria faltando com a verdade. Vou dar um exemplo. No sábado à tarde, fui almoçar no Kadima Shopping, e aí um garçom chegou para mim, poxa, essa hora, semana passada, tinha tanta gente aqui, os estudantes que você trouxe, nós atendemos horas e horas e horas, pessoas educadas, pessoas que falaram conosco de forma gentil, solicitando o nosso serviço. Em outros estabelecimentos, pessoas comentaram a mesma coisa, ambulantes que atenderam em vários pontos da cidade. Nova Friburgo foi a única cidade da região serrana que teve 100% de ocupação em hotéis e pousadas. Então, também teve um aspecto positivo, que por conta da atitude descabida de uma parte, que acredito, falo de coração, acredito que tenha sido a menor parte, acabou maculando o evento como um todo. Então, senhor presidente, já disse no início, volto a dizer, as pessoas têm a oportunidade de falar diretamente comigo e têm falado, tanto críticas, quanto sugestões, quanto reclamações, quanto elogios também chegaram, mas eu quero propor objetivamente e assumir o compromisso de que isso vai chegar à organização do evento, vai chegar às reitorias das universidades também, tanto do Rio de Janeiro quanto do Espírito Santo, um voto de repúdio dessa Casa Legislativa contra a atitude desrespeitosa que parte desses estudantes tiveram com a população de Nova Friburgo. Nesse sentido, eu me solidarizo em gênero, número e grau, porque eu não admitiria isso com ninguém da minha família. Então, aqueles que se sentiram ofendidos nesse aspecto, me solidarizo também com aqueles que tiveram barulho perto das suas residências, que tiveram a sua paz roubada nesse período, me solidarizo com todos esses. Mas proponho um voto de repúdio contra parte, e eu estou falando muito claramente, contra a parte dos estudantes de medicina que, infelizmente, tiveram uma atitude desrespeitosa contra nós, friburguenses, contra pessoas de Nova Friburgo, até mesmo turistas que aqui estiveram ao longo do final de semana. É isso que eu teria a falar, senhor presidente. Eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência. Pois não, vereador. Na verdade, foi proposto, então, pelo vereador Marcelo Verli um voto de repúdio. Solicitar ao vereador de São Flávio que faça a leitura. Pois não, vereador. Só fazer uma sugestão. Eu gostaria de ser signatário desse voto de repúdio como autor, repudiando as atitudes desregradas, e até que acho que deveriam todos os vereadores serem signatários como autores, senhor presidente. Vereador, abre para aqui. Senhor presidente, esse é um assunto que realmente, até na reunião interna, foi senso comum da casa, então, com certeza, eu abro para a assinatura de todos os pares. Pois não, vereador, rapidamente, por favor, leitura. Senhor presidente, Câmara Municipal de Nova Friburgo, após reunião interna e diante dos fatos exaustivamente expostos pela imprensa, pelas denúncias chegadas a esta Casa Legislativa, não só da parte de todos os excelentíssimos senhores vereadores e também da sociedade civil organizada, essa Câmara de Vereadores vem apresentar por unanimidade voto de repúdio com a organização do OREM e com todos os estudantes envolvidos nos fatos citados, que estão em desconformidade com o modo vivente da população friburguense. Solicita ainda o envio deste documento à organização do OREM e a todas as universidades envolvidas. Assinam todos os vereadores desta Casa Legislativa, senhor presidente. Pois não. Portanto, senhores os vereadores que aprovam o voto de repúdio, permaneçam como estão, aprovados por unanimidade. Dando prosseguimento aos nossos trabalhos, senhores vereadores, ainda temos em requerimentos de autoria do vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal requerendo informações sobre o OREM. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos, vereador. Vereador, quando possível, uma parte. Senhor presidente, senhores vereadores, imediatamente ao acontecimento do OREM, eu recebi inúmeras reclamações, telefonemas, e-mails,
encontrei pessoas na rua que relataram o desagrado com relação ao ocorrido e me preocupei em visitar alguns prédios públicos escolares para ver de perto o que tinha acontecido. E relatei isso através da minha página na internet com um breve texto resumindo o que encontrei, muito resumidamente, sem fazer julgamento de valor com relação a A ou B, mas preocupado com a preservação do bem público. E as fotos falam por si. Na verdade, faço um requerimento de informação ao Executivo Municipal para que informe os danos, se houve os danos relatados, que ele nos especifique, se houve benfeitoria, quais foram as benfeitorias, se houve investimento, se o investimento foi feito anterior ao evento, posterior ao evento. Enfim, eu acho que nós precisamos esclarecer mais adequadamente essa questão com relação ao que a população tem reclamado e pertinentemente reclamado. Eu não creio que nós tivéssemos tido aqui uma alucinação geral de que o Orem passou e que não aconteceu nada, que foi muito bem, muito bom. Eu também não quero generalizar, dizer que todos destruíram, que todos quebraram, porque seria injusto e não seria verdadeiro. Mas o sentimento é de que uma boa parte dos que participaram se comprometeram com o vandalismo, porque se não quebraram diretamente, também se calaram e permitiram que fosse quebrado. E a destruição do bem público, ele vem com um custo muito alto para a população, principalmente a população mais carente de Friburgo, que é a que vai estudar na escola pública. Então, nós vivemos sempre apertando o orçamento, discutindo a questão de orçamento com relação às escolas públicas. Então, eu não estou falando aqui fazendo acusação nem A nem B, mas requerendo que o poder público se digne a dizer para a Câmara Municipal de Nova Friburgo o que de fato aconteceu. Mas, além disso, pergunto por que houve um silêncio com relação às autoridades que não se envolveram mais claramente com relação à segurança da população. Porque um evento de tamanha envergadura, 7.000 jovens, deveria ter um policiamento mais ostensivo ou uma previsão da necessidade de um policiamento ou até mesmo a proibição de um evento se não houvesse as condições físicas, humanas necessárias para comportar tamanho evento, porque é uma coisa muito séria e muito grave o que nós vivenciamos. Então, solicitei aqui também que me informasse com relação a isso. Se tivermos cuidados necessários com relação às autoridades públicas, prefeituras, secretarias, polícia militar, porque até onde eu sei também, nenhum estudante foi admoestado por estar fazendo bagunça, por estar fazendo barulho, por estar expondo suas genitálias, por ofender a ordem, a moral, por agredir as pessoas, porque isso é uma agressão. Expor uma genitália para uma criança, para uma senhora, para um jovem, é até assustador, alguém que não é da cidade. E eu até fiquei pasmo que essa semana, aliás, na sexta-feira, 2 jovens organizadores do Orem vieram aqui me intimidar dizendo que vão me processar. Pois me processem, eu não tenho preocupação. Perguntei se eles são de Friburgo. Não, graças a Deus não somos. Que bom que não são, e vão me processar, simplesmente porque eu expus as fotos e disse o que eu achava com relação ao evento. Concedo a parte ao vereador professor Pierre. Obrigado, vereador. Eu penso que a reflexão tem que ir mais além. Um minuto, vereador. O dano material é mais do que dever ser reparado. Não era para ter acontecido. Agora, o que mais me persigna é o dano moral. O dano moral é irreparável. Eu fico a refletir, e é algo que me preocupa realmente, a impunidade, a falta de isonomia diante do artigo 5º da legislação federal, que é a nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei. Porque se fosse um pobre, era arrastão. Mas como é rico, aí se abafa. Essa é a preocupação maior. É a isonomia no nosso país e na nossa cidade, debaixo das nossas barbas. Então temos sim que falar. Não dá para se omitir. Não se trata de oportunismo. Trata-se de constatação de um problema de nossa sociedade que deve começar imediatamente a ser resolvido. Eu não posso empurrar isso para uma esfera nacional somente. É nosso. Que rumo estamos dando à nossa educação? Vereador Cláudio Damião. E fico a refletir, senhor presidente, só para concluir. Se houve problemas em outras cidades, por que não chamaram a atenção desses jovens?
Por que continua a minha preocupação, mesmo que não seja em Nova Friburgo, e seja em outra cidade, é que isso continue em outra cidade. E ninguém vai parar, ninguém vai se manifestar, não vai ter nenhuma punição com relação a isso. Isso é muito sério. Me preocupa porque parece que nós ainda estamos diante das leis no sistema absolutista do antigo regime, que a nobreza tem prerrogativas. Porque os crimes cometidos por alguns jovens não foram apurados? Por que na hora que alguém vai defender a integridade da sua família, aí aparece 1 milhão de camburões? Vereador Cláudio, você vai concluir? É essa reflexão dentro do tempo que tem que fazer. Só para concluir, dizer que essa casa faça coro ao anseio popular, ao clamor popular, aos inúmeros e-mails que os vereadores receberam, as manifestações de rua, as cartas, as visitas aos gabinetes, e que nós não permitamos mais que eventos sem uma estrutura, sem uma possibilidade de acompanhamento de uma força policial necessária, e principalmente eventos que já têm um passado que denigre a sua origem, não venham para Nova Friburgo. Queremos o bem-estar da população, queremos a ordem, queremos a paz urbana, queremos a população tendo a tranquilidade de transitar sem ser agredida, queremos o comércio funcionando plenamente, o turismo. Agora, uma atitude como essa, que ataca o turismo de fato, que vem periodicamente a Nova Friburgo, não nos ajuda em nada, porque espanta o turista verdadeiro, que vem não ocasionalmente, mas que vem sempre escolhendo Nova Friburgo como um bom destino. Então, eu rogo aqui que os meus pares aprovem esse requerimento de informação e que, dentro do prazo regimental, ele seja repassado a essa casa. E aproveito, senhor presidente, em nome aqui dessa casa, para pedir desculpas às pessoas que foram agredidas e ofendidas, embora não tenhamos sido nós os agressores e os ofendidos. Mas, em nome da Câmara, do Legislativo, eu acho que nós devemos pedir desculpas a essas pessoas, principalmente a família que está aqui, cujo filho, por pouco, teria sido vítima de um grave acidente por uma bomba que explodiu no quarto dessa criança. Muito obrigado. Senhores vereadores, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal, solicitando informações acerca das obras localizadas na Praça do Suspiro. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Há minutos atrás ouvimos a discussão com relação à questão de turismo para a cidade de Nova Friburgo. Fica claro que todas as pessoas que pensam em viabilizar um evento para a sociedade friburguense têm como grande objetivo e como bojo trazer pessoas de bem que possam, através de sua diversão, viabilizar através de seus próprios recursos conforto para si próprio e para as pessoas que estão com ela e trazer dividendos para a cidade de Nova Friburgo. Eu que já caminhei praticamente todas as capitais do Brasil, várias cidades, todo local que chego, as pessoas, eu sou de Friburgo, você conhece Friburgo? As pessoas se lembram, eu conheço aquela pracinha onde tem o teleférico, eu conheço ali onde tem os cavalos. Então, no meu modo de entender, eu já constatei por várias localidades que tive a oportunidade de transitar pelo Brasil, que a Praça do Suspiro, se não for o maior, está bem próximo de ser o cartão postal de maior divulgação da minha, da sua, da nossa Nova Friburgo. Estão, há algum tempo, realizando obras neste importante ponto turístico da nossa cidade. E já era uma reivindicação, um pleito bem antigo da sociedade friburguense que pudesse fazer uma revitalização naquele espaço tão bonito, tão importante, que várias são as pessoas aqui com certeza se lembrarão da Fonte do Suspiro, onde era emblemático que se tomasse um pouco daquela água, com certeza um dia retornaria à cidade de Nova Friburgo, devido ao apego, à afeição, a algum tipo de mitologia, algum tipo de crença que se havia nesta ação uma vez executada. E hoje a gente tive a oportunidade de ouvir os artesãos que naquela praça colocam suas barracas e vendem seus produtos. Tive a oportunidade de ouvir as pessoas que alugam cavalos, o pessoal que aluga o trem, principalmente o Rodolfo, que é responsável pela concessão do teleférico,
a preocupação, principalmente também da própria população e daquela área da Praça das Colônias, com relação ao término daquelas obras. Ninguém sabe, sim, vereador, ninguém sabe, infelizmente, quais são os motivos que levaram à paralisação daquelas obras, ou ninguém conhece todo o projeto. Os artesãos reclamam que não está sendo previsto a colocação deles. O pessoal do trenzinho, pelo menos esse trenzinho tinha que permanecer ali, já que o outro a gente sabe que não vai vir. Que viabilizasse o espaço deles ali, que os cavalos, que é uma tradição, tivessem o espaço. Então fica iminente na cidade de Nova Friburgo a preocupação do nosso povo, da nossa gente, com o bem-estar e com o turismo da cidade. Vereador, professor Pierre, fico feliz em ser aparteado por Vossa Excelência. Importantíssimo. Até para uma questão que é fulcral na nossa cidade hoje em dia, que é a questão do trânsito. A General Osório tem passado uma situação problemática que tem afetado as escolas, tem afetado, sobretudo, os moradores daquela rua, a acessibilidade. E é dito o seguinte, no findar da obra da Praça do Suspiro, vai se resolver a situação do General Osório. Então, me preocupa, vereador Marcos Medeiros, na medida em que essa obra é interrompida, vai se protelar ainda mais o problema do trânsito, que a cada dia que passa, mais problematiza e estressa o motorista, o pedestre, o cidadão friburguense. Então, precisamos, com urgência, dessas informações, mas muito mais urge a necessidade dessas obras se iniciarem novamente e ter a obra concluída, para que possa decorrer em outras consequências que sejam positivas à nossa população, porque ela é ruim ao turismo e ela é ruim ao direito de ir e vir da nossa população naquela localidade e acaba se refletindo em todo o entorno da cidade. Então, o requerimento de Vossa Excelência é muito oportuno e objetivo. Considero a parte, vereador. Fique à vontade, vereador. É só para informar a Vossa Excelência que na última sexta-feira, à tarde, o prefeito em exercício, Temerval Barbosa Neto, assinou a ordem de serviço da continuidade das obras da Praça do Suspiro. No entanto, faz sentido encaminhar o requerimento, mas de antemão ela já tem a ordem de serviço para continuidade e conclusão das obras. Vindo de Vossa Excelência, do prefeito em exercício de Temerval, com certeza é uma ação que vai melhorar e vai resolver a problemática que a Praça do Suspiro passa nesse momento. E vossa fala me remete, vereador Pierre, a um pedido que há entre a grande parte da população, já que trocou-se a mão da General Osório, que se vá até o final, que ali consegue-se sair pelo Vale do Espelho, sair em Olaria, Cascatinha e assim sucessivamente. Então, aquele pedaço onde se vai para a Ponte da Saudade, todos os dias ali, praticamente todos os momentos, é um local em que há o trânsito fica difícil pela quantidade de automóveis, virou um gargalo. Então, já que se trocou, que se leve até o final. Fique à vontade, vereador. Vindo de Vossa Excelência, eu fico feliz, porque Vossa Excelência é parlamentar há longo tempo na cidade, conhece profundamente a problemática do nosso povo e da nossa gente. Obrigado, vereador. Parabenizar Vossa Excelência pelo requerimento. E, para mais uma informação, o comércio ao redor ali está sendo inteiramente prejudicado. Inclusive, lá, a choperia do senhor Leandro, lá, que tinha um movimento, né, que atraía turista ali, está parado há muito tempo, prejudicando inteiramente a maioria dos comerciantes ali, reclamando. E eu fico feliz com a informação do líder do governo, o vereador Jorge Carvalho, que as obras vão ser reiniciadas, porque realmente a preocupação é muito grande. As pessoas têm seus compromissos e ficou interrompido, principalmente aquela parte de cada da praça do Suspiro, localizada ali o ponto de táxi, o comércio ficou inteiramente prejudicado. Parabéns, vereador. Conclua, por favor, vereador. Peço aos meus pares que aprovem o requerimento, que eu tenho a certeza que, no fim, todos tendo essa informação, vai ajudar a população friburguense. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de informação de autoria do vereador de São Flávio, com a Coordenadoria Regional de Educação Serrana 2, requerendo informações acerca das unidades escolares estaduais cedidas para a organização do OREM. 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, eu quero primeiro parabenizar essa Casa Legislativa pela atitude lúcida de repudiar o que aconteceu na cidade nesses últimos dias. A atitude de encaminhar também esse voto de repúdio aos organizadores e também aos reitores dessas universidades que devem repensar como que estão indo o nome até mesmo das universidades envolvidas neste evento. Mas uma coisa me chama a atenção, senhor presidente, é uma questão de crise moral. Na verdade, o grupo de estudantes envolvidos nesses episódios macabros de nossa cidade é que deveriam de dar o exemplo. Eu fui diretor da Escola Padre Rafael Cordoeira, comunidade que é estigmatizada. Quando eu saía para algum evento, muitas pessoas se preocupavam com o que poderia vir das crianças daquela comunidade. E no final do evento, vinham os elogios pelo comportamento delas, porque havia uma orientação não só da parte da gestão escolar, de todos os educadores, mas as suas famílias também se esforçando em andar de acordo com o que se preza acima de normas, regras de vivência em comunidade. Foi o que não aconteceu com a organização do Orem. E uma outra coisa que me chama a atenção, e eu gostaria de colocar isso até para a resposta que gostaria da Secretaria de Estado de Educação, foi aonde eles tiraram, da onde eles permitiram que essas unidades escolares virassem boteco. Da onde eles permitiram que as unidades escolares virassem verdadeiros bares e danceterias, comercializando dentro da unidade escolar bebidas lícitas, mas que o Ministério da Saúde faz um esforço tremendo, porque são essas bebidas lícitas que têm matado a população brasileira e principalmente a população jovem. Contudo, eu tenho até escrever aqui, contudo que me entristece é a direção de um evento esportivo de âmbito nacional buscar associação com os produtores das piores drogas, bebidas como vodka, Skol, ainda por cima liberada muitas das vezes dentro dos alojamentos. E aí eu coloco o seguinte também, coloco-me à disposição do Ministério Público para entregar as fotos que tenho em mãos do interior das escolas, com bares montados dentro das escolas, vendendo bebida alcoólica para aqueles que estavam ali e dali saindo para fazer o que fizeram no meio da comunidade friburguense. Pois não, vereador Renato Bianchi. Infelizmente, são estudantes de medicina, serão futuros colegas meus, e que são pessoas de classe média alta, porque para conseguir entrar numa faculdade pública, tem que se fazer escola particular. Ninguém consegue uma escola pública na situação que nós estamos hoje, com exceção de poucas escolas que preparam o aluno para o vestibular. E os que vão para a escola particular, eles vão gastar, no mínimo, os pais, R$4.000 a R$4.500 por mês. Então, são pessoas de posses. Quer dizer, esse comportamento de um grupo, eu não generalizo, é um comportamento reprovado, principalmente sendo estudante de medicina, também sendo futuros médicos. Que futuro nós podemos, e aí o professor Pierre tem razão, podemos imaginar que pessoas que tiveram tudo na vida, como eles tiveram para poder cursar essas universidades, vão fazer no futuro pelo povo brasileiro. Portanto, senhor presidente, eu vou concluir. Portanto, senhor presidente, eu vou precisar concluir. Eu gostaria que o Ministério Público se posicionasse nesses casos, que nós temos visto nas torcidas organizadas que têm espalhado por esse país, tem torcida organizada que está sendo impedida de entrar em estádios, está sendo impedida de participar dos eventos esportivos. Então, eu gostaria que o Ministério Público, e aí, na verdade, se isso não aconteceu antes, e aí eu entendo que há o respeito aos entes da federação, aí o Ministério Público já vem falhando. Porque o Ministério Público já tem essas informações de antes e eu não sei o porquê não há nenhum precedente, não há nenhuma providência tomada pelo Ministério Público com relação à realização desse evento, não só no município de Nova Friburgo, mas em qualquer outro município, enquanto permanece essa postura da organização do evento. Então, eu gostaria, senhor presidente, de solicitar, eu sei que o Ministério Público acompanha, talvez alguns promotores estejam acompanhando a nossa fala, mas eu gostaria de solicitar ao Ministério Público que se posicionasse e, se quiser as fotos que tenho,
eu cedo as fotos que tenho, todas, para que o Ministério Público tome uma providência, mas essa providência não é só punitiva, essa providência ela é educativa, para que os estudantes entendam que tudo há limite, e eles ultrapassaram o limite. Ultrapassaram o limite, colocando a vida de outras pessoas em risco. Então, senhor presidente, eu concluo e chamando a atenção para a questão da bebida alcoólica. Chamando a questão que a nossa cidade hoje é uma das cidades do estado do Rio de Janeiro que mais consome bebida alcoólica, é uma das cidades que os jovens mais bebem, e às vezes nós não estamos nos posicionando com relação a essa questão. Nós precisamos debater isso com muita seriedade. A Rua Monte Líbano, durante os fins de semana, tem aquelas pessoas que estão ali para um lazer, tranquilo. As pessoas às vezes estão para o seu lazer, mas tem muitos que nós estamos encontrando garrafa de vidro espalhada para tudo quanto é canto, as lojas virando verdadeiros bijódromos, e o Ministério Público não se posiciona. Então nós precisamos, senhor presidente, não só votar esse voto de repúdio como nós votamos, com certeza como um grande passo dessa Casa Legislativa, mas também precisa chamar a atenção para os órgãos que são responsáveis para investigar essa questão. Então eu chamo a atenção do Ministério Público e digo mais uma vez, como presidente da Comissão da Infância e Adolescência nessa casa, vereador professor Pierre, vereador Marcos Medeiros, nós também precisamos dar o nosso posicionamento, porque não podemos ficar aqui enfeitando como comissão. Nós precisamos sentar e dar o nosso posicionamento para ver o que fazer, como se posicionar para proteger a nossa juventude. Aí, senhor presidente, essa é a minha fala e agradeço. Senhores vereadores. Nominal, por favor. Só para deixar claro que é óbvio, a comissão ela não enfeita, ela trabalha e Vossa Excelência sabe disso. Senhores vereadores, portanto, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Eu requeri voto nominal. Desculpa, vereador. Voto nominal requerido pelo vereador Marcelo Beril. Início de Vossa Excelência, vereador. Contra ou a favor? Voto favorável ao requerimento e, pela terceira vez, eu apresento as documentações que comprovam o perfeito estado de conservação das escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais, que serviram de alojamento. Vereador Maria Martins, contra ou a favor? Favorável, senhor presidente. Vereador Renato Abirramer. Favorável. Vereador Cláudio Damião. Com declaração de voto favorável. Rapidamente, por favor. Para dizer, vereador Edson Flávio, que é pertinente a verificação com relação à bebida alcoólica, eram vários e vários litros de vodka, de uísque, de bebidas caras, mas certamente o consumo de droga em Nova Friburgo deve ter ganhado um pico. Ou, aliás, vários picos, porque o que nós vimos na escola de seringas largadas é um indicativo, disseram que era para diabéticos, né? Diabético tomando conclua, por favor, bebida alcoólica e tomando insulina não deve combinar muito bem, mas tudo bem. Então o índice de drogas também em Nova Friburgo deve ter crescido bastante. Vereador professor Pierre. Favorável, com breve declaração. Rapidamente, por favor. Até porque as salas de aulas foram profanadas. É um espaço sagrado de ensino, de educação, e por essa razão também a gente tem que ter muito cuidado nas unidades escolares. Foram feitas para a educação e não para a baderna. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente. Vereador Luciano Faria. A favor, senhor presidente. Vereador Isaac Demani. Favorável, senhor presidente. Só reafirmar rapidamente, o repúdio ao desrespeito por parte desses alunos, repito, por parte com a nossa querida população friburguense. Vereador Jorge Carvalho. Favorável. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável, senhor presidente. Dizer que não foi orém, foi orgia. Vereador Edson Flávio, já. Senhor presidente, favorável com breve declaração de voto. Rapidamente, vereador. Senhor presidente, só dizer que eu concordo aí com o vereador Cláudio Damião, e nós vimos nesses dias realmente uma ação, a polícia, o Corpo de Bombeiro, numa frenesi total, saindo, visitando, fazendo o trabalho deles. Isso mostrou que houve aumento realmente nas denúncias, e nós não colocamos essa questão aqui. Nós deveríamos, as autoridades deveriam se posicionar e dizer o que aconteceu. Sabemos da Polícia Militar, se houve muita apreensão, se não houve, se houve aumento. Quando nós colocamos essas coisas, às vezes o cidadão que quer participar do seu lazer, que às vezes toma a sua bebida lícita, mas nós colocamos aqui uma questão de saúde pública, nós queremos proteger o nosso jovem, o adulto que bebe, aí o problema é dele. Agora, a nossa juventude, a nossa criança, nós temos que agir proibindo, até orientando eles não terem acesso a essas bebidas que estão sendo vendidas de uma forma alargada nessa cidade. Nós estamos vendo aí a todo instante, senhor presidente, eu concluo, a todo instante, propaganda de venda de bebida, liberação gratuita e tudo mais. Eu não concordo com isso. Eu acho que nós temos que pensar seriamente nesse assunto também.
Senhores vereadores, portanto, o requerimento de autoria do vereador São Flávio é aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento aos nossos trabalhos, resposta a requerimentos de informação, temos um de autoria do vereador Marcelo Verli. O vereador quer comentar sobre o assunto. Rapidamente também, vereador. Na verdade, esse requerimento foi respondido recentemente, chegou ao nosso gabinete, e nós faremos um estudo aprofundado, porque, na verdade, a população de Nova Friburgo já começa a ser penalizada também em relação a questões relativas à tarifa de esgoto. Eu recebi também vários e-mails ao longo dos últimos dias, as pessoas fazendo diversas reclamações. Então, eu procederei ao aprofundamento do estudo da resposta e, dentro de mais alguns dias, nós traremos informações ao plenário para que o Legislativo possa pronunciar a respeito. Pois não, vereador. Com relação a esse assunto, eu entendo, durante muito tempo presidi a Comissão de Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos, eu entendo que a cobrança integral da tarifa de esgoto, ou seja, 100% do consumo de água, conforme preconiza a legislação federal, ela não pode ser feita simplesmente pelo fato da concessionária ter instalado uma estação de tratamento. Até porque nós não sabemos se aquela estação ela está operando dentro das normas técnicas. Ou seja, se ela tem a aprovação do projeto inicial, que é feito pelo INEA, que é um órgão do governo do Estado, é a chamada licença de instalação, e, posteriormente, depois de instalada, ela precisa ter do governo do Estado, do órgão ambiental do Estado, a licença de operação. Porque nós não sabemos como está saindo aquela água da estação de tratamento. Ela está chegando, o esgoto está chegando ali, mas como é que ele está saindo lá? A devolução ao leito normal do rio. Então, o governo do Estado, através de seus órgãos ambientais, e eu venho batendo nisso há muito tempo, que o INEA virou cabide de emprego e não vem atuando do jeito que tem que atuar, o INEA tem que se posicionar se aquela estação de tratamento já obteve a licença de operação. Porque se ela não obteve, eu entendo que essa cobrança do esgoto, da maneira que está sendo feita, é ilegal. Então, eu peço à presidência da Comissão de Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos que entre nesse circuito para verificar em que ponto estão as duas licenças, porque são duas, a de instalação, que é junto com a apresentação do projeto, e será que esse projeto já foi aprovado pelo governo do Estado? Nós precisamos apurar isso. Então, vereador, é interessante o requerimento de Vossa Excelência, e eu vou apresentar um projeto de lei, já estou até redigindo aqui, vedando a cobrança dessa tarifa, enquanto não for, porque nós teremos outras 5 estações de tratamento. Essa é a primeira. Eu estou apresentando um projeto de lei vedando a cobrança da tarifa integral do recolhimento de esgoto, enquanto o governo do Estado não emitir a licença de operação. Ou seja, enquanto o governo do Estado, através de seus órgãos ambientais, não apresentar a autorização para que aquela usina opere dentro dos padrões pelas quais foram aprovadas no seu projeto inicial. Então, essa é a movimentação, meu caro vereador Marcelo Verli, que eu estou fazendo nesse sentido, como membro da comissão, mas eu acho que a comissão como um todo precisa atuar em cima dessa situação. Porque eu não sei, nenhum de nós tem a informação de que o que está entrando na usina está saindo como água tratada, devolvida ao leito do rio. Agradeço a parte de Vossa Excelência, vereador, e eu gostaria de até abordar 2 outros assuntos, muito brevemente. Um, que há boatos circulando na cidade de que o novo termo aditivo assinado, o 5º termo aditivo, se eu não me engano, teria prorrogado a concessão por mais 15 anos. Então, essa é uma informação que está circulando e que é importante nós analisarmos com cautela, até porque, embora não seja responsabilidade do Legislativo nenhuma deliberação a esse respeito, nós entendemos que, até por respeito entre os poderes, nós deveríamos ter participado dessa discussão. Tomara que seja apenas um boato. Em relação também à questão da estação de tratamento, eu recebi uma reclamação do pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Central, pastor Zé Antônio,
de que tem ocorrido uma exalação de mau cheiro muito grande nas imediações ali do Country Club, onde está implantada a estação de tratamento. Fiz um requerimento de informações, deve ser lido na próxima sessão, e a gente tem a expectativa de que efetivamente haja uma clarificação sobre esse aspecto também, porque o compromisso da empresa foi de que não haveria nenhum tipo de dano ao meio ambiente, nenhum tipo de emissão, nenhum tipo de odor agressivo ao meio ambiente. Então, nesse sentido, nós temos realmente que estar muito atentos para fiscalizar todas essas questões. Vereador Isaac, vou conceder uma parte de 10 segundos. Vossa Excelência retorna para mim. Obrigado. Obrigado, vereador Marcelo Verli. Primeiro, vereador, gostaria de pedir cópia dessa resposta ao seu requerimento de informação, porque hoje eu fiz um requerimento de informação justamente querendo saber os motivos pelos quais o Executivo Municipal assinou um novo termo aditivo com a concessionária Agro Nova Friburgo, pedindo cópia desse 5º termo aditivo. E, na mesma linha do vereador Jorge Carvalho, eu não sabia que ele estava fazendo esse projeto de lei, mas eu estou acabando de confeccionar um projeto de lei no seguinte sentido, de proibir a cobrança do tratamento de esgoto enquanto não forem realizadas todas as obras de tratamento de esgoto do município de Nova Friburgo, aí sim, depois da implantação de todas as estações de tratamento de esgoto, aí sim ela poderá estar legitimada a cobrar. E com relação, vereador Marcelo Verli, foi aprovado nessa casa uma lei de minha autoria, com um termo de compromisso do superintendente da Agro Nova Friburgo, falando exatamente na implantação da tarifa social, reestruturação da tarifa do comércio, e isso não implicava em renovação ou extensão do tempo de concessão por essa concessionária pelo Poder Executivo. Então, eu quero saber, esse requerimento meu de informação vai servir para fundamentar aí informações preciosas até para encaminhar o Ministério Público para fazer uma ação civil pública, porque parece que tem algo errado nesse termo. Conclua, por favor, vereador. Vereador, ao invés de concluir, vou conceder uma parte de 10 segundos, vereador. Não. Tempo de votação, senhor presidente, retorna a palavra a Vossa Excelência e traremos esse assunto novamente a debate futuramente. Obrigado. Senhores vereadores. Brevemente, eu só queria saber, o requerimento foi respondido a contento? Só assim ou não? Falou que vai analisar, vereador, e retornará nas próximas sessões. Na verdade, senhores vereadores, eu gostaria, o vereador Jorge Carvalho falou muito bem, que a Comissão de Serviços Concedidos desta casa se posicionasse e procurasse saber com relação a essa questão do aumento da tarifa de esgoto. Na última quarta-feira eu estive na rádio e realmente inúmeras reclamações a respeito disso. Um absurdo estarem cobrando já 100% de esgoto em Nova Friburgo, uma vez que eles começaram e fizeram somente uma estação de tratamento. E nós temos que acompanhar de perto essa questão da concessão da água em Nova Friburgo, principalmente essa cobrança do esgoto, que, ao meu ver, está completamente irregular, absurda, está quase igual ao pedágio. Primeiro eles começam a cobrar, depois fazem os reparos das estradas. Aqui em Nova Friburgo está a mesma coisa. Começaram a fazer uma obrinha ali do lado do Country Club e já começaram a cobrança do esgoto. Então, na verdade, nós não podemos compactuar com isso e, na verdade, a população de Nova Friburgo também não precisa aceitar isso de forma passiva. Nós vamos, é lógico, fazer movimentos demandados, justamente dentro da legalidade, dentro do que manda aí o projeto que foi assinado, e para que a gente tome as medidas cabíveis. Eu solicito, portanto, à Comissão de Serviços Concedidos que já faça diligência nesse sentido de trazer para Nova Friburgo e para esta casa as informações que nós solicitamos. Pois não, vereador? Assim eu o farei, porque é a presidência de minha titularidade, e toda a população... Mas Vossa Excelência que tem uma experiência, vereador. Muito bem. Sem dúvida, obrigado. Várias são as reclamações, mas quando foi iniciada a construção da ET, ou seja, da Estação de Tratamento e Esgoto, já se ventilava esse tipo de informação, onde o objetivo era a construção da ET, para que posteriormente pudesse se cobrar, se majorar a taxa de esgoto. A informação que se tem é que a mesma água que é gasta é a mesma água que é jogada, entre aspas, no esgoto. Óbvio que é um valor enorme
que a população de Nova Friburgo, infelizmente, nesse momento não tem como arcar com gastos tamanhos, porque a gente sabe que a nossa cidade ela é formada de homens e mulheres de bem, e que, mas em sua grande maioria, os seus salários não são de acordo com aquilo que cada um merece receber. Então, esse estudo, com certeza, será feito, e sempre como alvo o povo de Nova Friburgo, que merece respeito, merece o melhor tratamento, haja visto o tratamento que está sendo feito pelo esgoto ainda não ser aquilo que foi tratado. Então, se houvesse a cobrança, que não sei se é o caso, no meu modo de entender, tem que ser outro tipo de atitude, que fosse proporcional. Ou seja, se não tem todas as estações, não pode se cobrar um valor como se todas assim existissem. Então, com certeza, esse estudo será feito. Rapidamente, vereador. Só para dizer, Vossa Excelência, o seguinte, eu, na verdade, também tenho recebido diversas reclamações, na verdade, ainda não vi nenhuma conta, mas que o aumento é de 100%. E, desde o início dessa concessão, né, que foi 25 mais 25 anos, eu sempre disse que a finalidade de uma empresa particular sempre é lucro, ela vai descontar em cima da comunidade. E a gente lamenta isso. Com a questão dos 15 anos, eu acho que isso não existe, porque eles têm 25 mais 25, são 50 anos. Quer dizer, eu acho que, com sinceridade, mas eu lamento profundamente, a taxa de esgoto está sendo cobrada equivalente à taxa d'água, mesma coisa. Então, o aumento foi abusivo. Vereador Cláudio Damião. A respeito desse tema, realmente a população tem reclamado, a gente começa a receber os e-mails, as pessoas nos param na rua. É bom lembrar que o contrato previa a separação do esgoto. E essa separação ela não foi feita, não foi plantado um cano sequer no município de Nova Friburgo para separar o esgoto da água de chuva. Agora, a cobrança é integral, o que é um absurdo, o maior absurdo. Então, nós estamos pagando uma conta que seria justa se houvesse os investimentos na mesma proporção. E aí a população reclama, e com razão reclama disso, porque ela está pagando já há 10 anos, a empresa inicial não fez as obras que deveria fazer, agora se construiu uma primeira estação de tratamento, mas a conta chega numa proporção muito maior do que aquilo que a empresa recolheu ao longo de 10 anos, então é um custo absurdo para a sociedade de Nova Friburgo e a gente deve reclamar com relação a isso e acolher as reclamações da população. Eu queria só lembrar que eu tenho levantado essa questão das concessões há algum tempo, já fizemos audiências públicas, outros vereadores têm falado, e falta uma questão que é fundamental, que é o poder concedente fiscalizar. E até hoje não há uma fiscalização, um organismo sequer do poder concedente fiscalizando os ônibus, a água, a luz, o lixo e os requerimentos de informação que a gente faz com relação a esse tema, eles vêm sem nenhum esclarecimento a respeito. Então está havendo um descumprimento de contrato e o Poder Executivo se faz de surdo, cego e mudo. Não trata absolutamente de nada, mas na outra ponta o consumidor paga a conta. Presidente, uma questão de ordem breve. Só trazer um informe, eu recebi a notícia de que agora, às 7h20 da noite, será exibido na TV Luau, no informe A Voz da Serra, um vídeo feito com o excelentíssimo prefeito, com a dona Betty, demonstrando o real estado de saúde dele. Essa é uma informação que chegou há pouco, então gostaria de trazer a público essa informação, porque acho que é uma informação relevante para a nossa cidade. Obrigado. Pois não, vereador. Senhores vereadores, dando prosseguimento à nossa sessão, daremos início à nossa ordem do dia, com a primeira discussão de projeto de lei de autoria do vereador Manuel Martins. Presidente, uma questão de ordem. Pois não, pela importância desse projeto, eu estava lendo aqui, considero a questão dos rodeios uma situação fundamental a ser debatida e discutida. Se o vereador concordar e a casa, eu gostaria de propor a discussão única do projeto pela importância do mesmo. Pois não. Proíbe a realização de rodeios, touradas ou eventos similares que envolvam maus tratos e crueldades de animais no âmbito do município de Nova Friburgo. Solicitar ao vereador Edson Flávio. Tranquilo, vereador? Que faça a leitura, por favor. Senhor presidente, projeto de lei municipal número 004/2010. Senhor presidente, na forma regimental, apresentamos a Vossa Excelência, a fim de que seja submetido ao plenário, o seguinte projeto de lei municipal: proíbe a realização de rodeios, touradas ou eventos similares que envolvam maus tratos e crueldade de animais no âmbito do município de Nova Friburgo. Artigo 1º. Fica proibida em todo o município de Nova Friburgo a realização de rodeios, touradas
ou eventos similares que envolvam maus-tratos e crueldades de animais. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2010, assina o excelentíssimo vereador Manuel Martins, com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, esse é o projeto. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, eu reputo como sendo importante também analisar o projeto, para emitir também um parecer. Nesse sentido, eu solicitaria a interrupção da sessão por até 5 minutos. Pois não. Senhores vereadores, portanto, solicitação do vereador Marcelo Verli para interrupção da sessão. Os vereadores que aprovam, para que por mesmo possa analisar o projeto, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Só estou verificando aqui, os pareceres já estão favoráveis do Procurador da Casa, da Comissão de Constituição e Justiça. Os vereadores, portanto, que aprovam a interrupção da sessão, permaneçam como estão. A aprovar, a sessão será suspensa. Retornando aos nossos trabalhos, após a interrupção, solicitação do vereador Marcelo Verli. Senhor presidente, após a leitura do projeto, duas questões. Uma que o vereador Manuel Martins, que é o autor do projeto, solicitou que não, como eu fiz uma solicitação para que fosse discutido em regime urgência urgentíssima, discussão única, mas ele, por determinados motivos, ele opta por 2 discussões, então eu retiro a solicitação de regime de urgência. Pode e fiz o parecer assinado por todos os componentes da Comissão de Meio Ambiente, que diz o seguinte: parecer, como presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, analisando o teor do referido projeto, considero absolutamente adequado, pertinente e necessário